Continuando o nosso exemplo, agora vamos analisar gráfico de função. Toda função, ela tem uma regra, que é essa formulazinha aqui, ó, y igual a f de x. Se ela tem uma forma, y igual a f de x, nós podemos representar graficamente essa forma. Então, primeiro vamos aprender como identificar o gráfico de uma função, tá? Então, tá aqui, eu destaquei esse gráficozinho aqui de azul, ó. Esse aqui é um gráfico. Aí a primeira coisa que eu vou analisar nele, será que esse gráfico é ou não uma função? Para eu saber disso, existe um macetezinho, tá? Que você vai utilizar nos exercícios, primeiro, identificar se é ou não. Então, ó, se você pegar uma réguazinha ou um lápis, ó, e verificar, ó, ao longo do gráfico, que essa régua ou lápis que você vai usar, ó, corta o gráfico uma única vez, ó, então esse gráfico é uma função. Depois eu vou botar no próximo exemplo um gráfico de que não seja uma função, tá? Então repara, em qualquer situação, se você traçar uma reta vertical aqui, ó, essa reta vai cortar o gráfico em um único lugar. Então significa o quê? Que esse gráfico aqui é de alguma função, tá? Eu vou ter uma função f igual a f de x. Então a primeira coisa, como ela está limitada, o que é isso? Ela tem um começo, ela tem um fim. Então, ó, vamos fazer algumas análises. Então, a primeira coisa, domínio. Quando nós estivermos estudando o gráfico de uma função, estivermos diante de um gráfico de uma função, o domínio vai ser, você vai olhar para o eixo x. Então, a nossa função ela começa no menos 4 e vai até o 4. Como é que eu faço os elementos? Lembra que esse gráfico aqui ele é contínuo, não tem buraco. Então, significa que são todos os elementos de menos 4 até 4. Isso aqui nós já aprendemos, que isso aqui é um intervalo real, tá? Então, quem é o domínio dessa função? Não é menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, não. É um intervalo que vai do menos 4 a 4. Então, como é que eu vou olhar o domínio quando a função é representada graficamente? No eixo x. Então, olha, se ela tiver um começo e tiver um final, ó, a gente vai usar o intervalo fechado. Olhe bem, a bolinha está fechada de menos 4 até 4. Tá? Então, ó, estou diante do gráfico da função, então o meu domínio é esse. Já o eixo do y, nós vamos usar a imagem da função. O contradomínio é o eixo y todo, mas a imagem é os elementos que estão associados à função. Então, repare, no caso dessa função aqui, ó, quem é o meu conjunto imagem? Vai do menos 3 até o 4. Repare, menos 3 até o 4 não é os elementos menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, não. É o intervalo reais. Aliás, nós estudamos intervalo, aquelas aulas de intervalo, para a gente aplicar exatamente aqui, ó. Então, a imagem dessa função é a imagem de f, é o intervalo fechado de menos 3 até 4. Repetindo, aonde é a imagem da função? Vou olhar no eixo y. O domínio vai ser sempre o eixo x. Como a função é limitada, ela tem um começo e tem um fim, é um intervalo dessa reta. O conjunto imagem também é limitado. Se não tiver limite, professor, aí vai ser o conjunto R, conjunto dos números reais. É o eixo todo. No caso aqui, o contradomínio é o eixo Y todinho. Então, o conjunto dos números reais. Bom, a gente pode fazer mais algumas análises do gráfico, vai ser importante ao longo do curso, tá? Aonde o gráfico de uma função corta o eixo X, tá aqui, ó, ela está cortando no menos 3, no 1 e no 3, a gente chama de zero da função, tá? Então, repara, onde o gráfico de uma função corta o eixo y, a gente chama de zero da função. Então, essa função aqui, ela tem 3 zeros. Então, o zero da função são quem? Menos 3, 1 e 3. O que significa o zero de uma função? O zero de uma função é os valores de x
Eu vou botar essa observação aqui, ó, o zero de uma função são os valores de x, onde o y é zero. Repare que cada pontinho aqui do gráfico é representado por um par ordenado. O zero da função significa assim, ó, x e zero. São os pares x e zero. Ou seja, são os valores de x que o y é a função, ó, onde é zero. Tá? Por isso que eles chamam de zero da função. É quando o y é zero. Quando o y é zero, você tem o valor do x correspondente. Que a gente fala, quem são os zeros dessa função? Menos 3, 1 e 3. Tá? Outra análise que nós vamos fazer de gráfico de função é saber se ela é crescente ou se ela é decrescente. Então, repare, nessa parte aqui do gráfico, ó, ela está crescendo, 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 chegou aqui e ela desceu. Ó. Então, essa parte aqui ela é crescente, daqui até aqui, ó, ela é decrescente, desse pontinho aqui, ela passou a crescer novamente. Então, ó, analisar gráfico de função, nós vamos achar bem interessante. Para, a gente vai dizer onde ela é crescente, decrescente e crescente. Como é que eu respondo isso? Dizer no intervalo. Tá? E quando ela estiver paralela ao eixo x, diz que ela é constante. Então, repara, crescente. Como é que eu vou escrever que ela é crescente? Quais são os intervalos que a minha função é crescente? Esse intervalo eu vou marcar no EX, ó. Ela vai do menos 4 até aqui, ó. Essa parte aqui, você perceba que ela é crescente, ó. Está crescendo, cresce para lá. Então a gente vai dizer, ó, do intervalo fechado de menos 4 ao 0. Mas tem mais, professor? Tem, ó. Desse ponto aqui, ó, do 2 até o 4, ela também cresce, ó. Então, de 2 a 4. E onde ela é decrescente? É o intervalo que vai de onde? De 0 até o 2. De 0 a 2, ela é decrescente. Então, analisar o gráfico de uma função é uma tarefa bem árdua. Você vai dizer onde que é o domínio da função, que é os elementos do EX, onde está definido, né? No caso, a função aqui, ó, do menos 4 até o 4, conjunto de imagem, certo? O zero da função, onde corta o eixo x, os pontos são os valores de x que o y é zero, e pode analisar se ela é crescente, decrescente ou constante. Aqui eu não botei nenhuma parte dela constante, tá? E tem esse ponto aqui também, onde o gráfico corta o eixo y, que é bastante importante. Não tanto na matemática como na física. Esse ponto aqui a gente chama de valor inicial. É o valor de x, é o valor do y quando x é zero. Então esse par ordenado aqui, ó, que é chamado de valor inicial, é quando o x é zero. Então, ó, quando o x é zero, o y é 3, é onde corta o eixo y.